sábado, 28 de novembro, estamos começando mais um Tambaú Imóveis e Negócios. Hoje debateremos sobre a importância de se ter um planejamento estratégico para o seu negócio. No estúdio, recebo os consultores empresariais Tássio Alves e Paulo Carvalho. Quer realizar o sonho da casa própria? No giro de ofertas, você conhece as melhores condições para adquirir um imóvel na planta, em construção, pronto para morar ou em loteamentos de terrenos e casas, claro, das principais construtoras imobiliárias da Paraíba. E o presidente do COFES, João Teodoro, traz uma mensagem no Momento Imobiliário neste sábado sobre tendências do mercado financeiro. Você, telespectador, já sabe que aqui pode sim participar ao vivo com suas perguntas, mensagens, abraços e tudo que você achar necessário através do nosso número de WhatsApp. Anote aí, 998542857. Eu vou repetir, 998542857. Tambaú Imóveis e Negócios, jornalismo original que traz informações para o telespectador, está no ar. E a gente já começa o Tambaú Imóveis e Negócios mostrando as melhores oportunidades para você realizar o sonho da casa própria. Quer comprar um imóvel de uma empresa que lhe garanta a segurança jurídica do negócio? Então veja as ofertas da MRV Engenharia e da Jampa Imobiliária. Acompanhe. Deseja sair do aluguel? Black Friday MRV, quem vai dar todos os detalhes, Carlos Andrade. Diga aí. Isso mesmo, pessoal. Esse sábado e domingo é o final de semana para você sair do aluguel com as condições imperdíveis do Black Friday MRV. Todas as nossas lojas vão estar funcionando sábado e domingo e você já vai sair de lá com seu crédito aprovado na hora pelo novo programa Casa Verde e Amarela. Não perca tempo e saia do aluguel com a MRV Engenharia nesse final de semana no Black Friday MRV. Você vai parcelar o que o banco não dividir para você, a MRV vai dividir em até 48 meses. Toda a documentação por conta nossa, da construtora, e ainda descontos que vai até 15 mil reais. Então não perca, pessoal, porque esse é o final de semana para você sair do aluguel. Vocês já sabem, com sonhos não se brinca. Residencial Beija-Flor, Elton Espínola. Qual a novidade? Bom dia, isso aí, Rômulo. Estamos hoje apresentando a segunda etapa do Residencial Beija-Flor, localizado no bairro do Novo Geisel. É um empreendimento com uma área de lazer completa, portaria 24 horas, piscina com 24 metros em alvenaria, campo de futebol, salão de festa, playground. Um excelente empreendimento, tá? Plantas com varanda, 2 quartos sendo um suíte. Os 2 banheiros já vêm com box, lâmpadas em LED, um excelente acabamento, excelente localização e com aquela facilidade, tá? Entrada toda parcelada, daquele jeitinho que só encontra aqui na Jampa Imobiliária. Rômulo, nossa missão é ajudar o maior número de pessoas a sair de vez do aluguel. Tá? Estamos localizados em frente à Caixa Econômica do Geisel e também no Valentina, ao lado do City Park. Então não perde tempo, quer sair do aluguel, vem aqui para a Jampa. Você já sabe que hoje é sábado, 28 de novembro. E você está com tempo? Pois os corretores de imóveis estão todos de plantão. Liga para eles e conheça as oportunidades que sempre tem alguém pronto para lhe atender na MRV Engenharia e na Jampa Imobiliária. Hoje a gente vai falar sobre a importância de se ter um planejamento estratégico para o seu negócio. Para tirar todas as dúvidas aqui em estúdio, recebemos os consultores empresariais Tássio Alves e também
Paulo Carvalho. Você, telespectador, pode sim participar aqui ao vivo e só mandando mensagem do WhatsApp. Não adianta ligar, anota novamente esse número, 99854-2857, para quem é fora da Paraíba, DDD 83. Bom dia, Tássio. Bom dia, Paulo. Uma honra receber duas autoridades nesse assunto, consultores nacionais e palestrantes, professores universitários, faz com que o Sebrae se torne uma referência. Um assunto importantíssimo, né? Que a gente sabe que o planejamento estratégico, antes da pandemia, durante a pandemia, que a gente ainda está mais controlada, e pós-pandemia é o desejo que todo mundo deve ter para que não haja problemas na sua vida pessoal e que as empresas não quebrem, né? Mas vamos começar nosso bate-papo. Quando é o melhor momento para se realizar um planejamento estratégico, Tássio? Bom dia e muito obrigado por sua presença aqui hoje. Bom dia. Primeiramente, agradeço mais uma vez a participação, né? Bom dia, Paulo, né? Também grande administrador. E eu fico muito feliz, mais uma vez, de estar podendo colaborar de alguma forma. E é uma pergunta muito bacana quando a gente fala de planejamento, porque as pessoas e os empresários, eles não têm a noção da importância do que é um planejamento. E a melhor hora de fazer planejamento, Rômulo, é agora. Porque, na realidade, a gente, antes do começo da pandemia, a gente conseguiria, né, assim, prever algumas coisas analisando dados, números, indicadores. Hoje, a gente tem um pouco mais de dificuldade porque o cenário ele é muito assim, indefinido, né? Porém, a gente consegue fazer planejamentos num curto espaço de tempo. Vou te dar um exemplo. Antes, assim, alguns anos atrás, a gente fazia um planejamento estratégico para 5 anos, com revisões anuais. De um tempo para cá, eu acho que dos 3, 4 anos para cá, a gente tem feito planejamentos mais anual. Exatamente por a velocidade do mundo, tecnologia, a gente tem focado mais nos planos anuais. Agora, durante a pandemia, para algumas empresas eu estava fazendo planejamentos mensais, inclusive. Porque às vezes a gente pensa que o planejamento ele precisa ser a longo prazo, não. Um planejamento a curto prazo, às vezes semanal, quinzenal, ajuda muito a empresa. Através dos indicadores, através das metas, vai fazer com que sua empresa atinja os resultados que todo empresário e os funcionários esperam. Não tem sucesso nem eficiência com sorte ou com achismo, né? De jeito nenhum. O planejamento é fundamental, por isso que a melhor hora é agora. Se você não fez, você que está em casa acompanhando, seja empresário, seja... enfim, para a parte pessoal mesmo, né? A hora de fazer planejamento é agora, planejar sua vida, planejar seus negócios, independente do momento que a gente está vivendo. Desenvolver um cronograma de atividades para aplicar o planejamento estratégico é uma boa. Como é que você, Paulo, pode explicar? Muito obrigado pela sua presença e um bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Tássio, que tanto encarece e valoriza, né, a nossa profissão. O cronograma é importante porque tudo tem que seguir um passo a passo. A gente não pode fazer as coisas de forma atordoada e acabar prejudicando um fluxo de trabalho. Se você fazer as coisas, se você conseguir realizar as coisas passo a passo, através de um cronograma, através de até o 5W2H, que é uma ferramenta muito boa, você consegue estabelecer parâmetros de cada pessoa deve realizar cada ação no seu determinado tempo e conseguir com isso êxito na atividade. Você falou aí para o telespectador, é um aplicativo, o que é que significa esse 5WRH? 5W2H é uma ferramenta na área de qualidade, também na área de gestão de uma forma geral, que estabelece alguns parâmetros de quando vou fazer, como vou fazer, quanto custa isso para ser realizado, quem é o responsável pela demanda. Então, cada palavrinha dessa significa uma atividade, uma ação dentro de um cronograma, que é isso que foi solicitado dentro do planejamento estratégico, essa é a importância. O que Paulo falou, e você inicialmente abrindo o programa, é uma coisa muito importante. Mas a gente sabe que muitas empresas, pessoas, elas deixaram suas atividades, fecharam as portas, estão com dificuldades e outras com sucesso, né? Agora, por exemplo, essas pessoas que estão nos assistindo, seja ela um autônomo, seja ela um ambulante, seja ela um informal, seja ela um profissional liberal, que está ainda com medo do futuro, o que é que você diz para uma revisão nesse planejamento estratégico que possivelmente ou não tinha, ou se tinha, não deu certo
durante essa pandemia e o medo da pós-pandemia? Não, com certeza. Alguns planejamentos, né, durante esse período, eles realmente ficaram um pouco conturbados, porque alguns, por imposição do próprio governo, tiveram que fechar. Então, dentro dessa linha, a gente reorganiza tanto a parte financeira quanto a parte de pessoas. Por isso aí a importância de a gente ter um suporte bom na área contábil, um suporte bom na área jurídica, né? Que às vezes as pessoas não se preocupam. Mas vamos trazer para a realidade que você está falando, até dos próprios consultores aqui imobiliários, né? Às vezes você tem um planejamento, não vou falar nem da linha estratégica, mas um planejamento normal de, eu preciso vender tantos apartamentos, eu preciso, para poder ter a minha renda, eu preciso me organizar, quantos clientes eu vou visitar, e isso não deixa de ser um indicador, porque na realidade, dentro do planejamento, dentro das fases do planejamento, quando a gente monta o plano de ação, como o Paulo falou muito bem, fica muito fácil a gente visualizar qual é a ação que a gente tem que fazer para obter o resultado. Por exemplo, se um corretor ele visita 10 clientes, dos 10, 5 ele consegue mostrar apartamento e dos 5, 2 ele consegue fechar negócio, ele tem meio que uma taxa de conversão ali de 20%. Se ele tiver sabendo da comissão que ele vai ter, quantos clientes ele precisa visitar para conseguir fechar esse negócio? É muito nessa linha de você montar um plano, montar os indicadores e analisar os resultados. Porque os resultados da empresa dependem muito da ação do funcionário, da ação do empresário. Então, na verdade, o plano é montar aquilo que as pessoas já fazem, deixar de forma organizada e direta. Paulo, há muita gente aqui já interagindo, falando de tempo, falando de período, de se a longo prazo, curto prazo, de se montar um planejamento estratégico. O que é que você, nessa linha do tempo, nessa linha de período, se é tempo curto, se é tempo longo, você pode orientar o telespectador que está aqui interagindo já com a gente? Excelente pergunta. Até o próprio Tarso falou, né? Antigamente se trabalhava num plano, um planejamento estratégico de 5 anos, 10 anos para grandes empresas, pequenas empresas até médias empresas de uma forma geral. Eu acredito que o planejamento estratégico é um documento vivo. Você tem que mudar a todo momento, assim que você achar uma necessidade exponencial de fazer alguma mudança. Vou dar um exemplo simples, na área de consultoria, na área de imóveis. Você fez um planejamento em 2019 para 2020. Você não esperava a situação atual, que foi algumas empresas fecharem, algumas empresas ficarem realizando alguma atividade remota. Isso diminuiu a receita. Como é que um profissional, um administrador, um empresário, ele se administra isso para não ter uma queda na receita? Planejamento. Ele faz um planejamento para o que ele pode fazer a partir desse momento de pandemia ou pós-pandemia para organizar a sua empresa através do tempo que ele tem para gerar o resultado. Aí vê aquela captação de recursos, vê a captação de quantidade de vendas, tudo diminuindo o tempo para se gerar o resultado que ele espera. Pegando essa deixa aqui, a gente tem o microempresário individual, que é uma pessoa física. Tem o CNPJ, mas é uma coisa limitada. A gente tem as microempresas, pequenas empresas, média empresa, grande empresa, gigantescas empresas. A gente tem tudo. E muita gente perguntando assim, quem deve fazer parte desse planejamento, seja do MEI até o grande negócio. Então, como é que você deve orientar quem está nos assistindo, do ambulante, do grande empresário, do incorporador, né, das empresas de grandes magazines? O que é que você pode dizer nessa questão de quem deve fazer parte, principalmente nesse período que as pessoas ficaram muito, vamos dizer assim, desaparecidas, né? Quem acreditou, digo aqui pelo programa, né, quem acreditou, vendeu mais, está numa pegada grande, mas qual é a sua orientação? Sim. Na realidade, antigamente, né, na parte de planejamento, geralmente era a diretoria da empresa que fazia o planejamento. E a gente tem tentado orientar, né, nos últimos anos, que tenha a maior participação possível de todos os níveis hierárquicos dentro da empresa. Quando é uma empresa grande, nem que esteja um responsável de cada setor, para que eles possam opinar, pelo menos pela vivência que tem na ponta, as experiências e como eles podem colaborar para facilitar ainda mais o andamento da empresa. Nas empresas menores, aí todas as pessoas são importantes a participação. E essa orientação para que as pessoas participem é porque existem inúmeros casos que eu particularmente já acompanhei, por exemplo, de pessoas que às vezes
que trabalham na limpeza da empresa e que dão ideias sensacionais que ajudam no crescimento. Então, quanto mais pessoas participarem, né, fazer um planejamento participativo, mais fácil vai ficar e mais completo vai ficar o planejamento e todas as pessoas vão se sentir parte do processo. E é isso que eu sempre digo, Tássio, você foi muito assertivo, porque deve ser ouvido todos, porque aquela ideia que é uma pedra bruta pode virar um diamante e não pode se desprezar isso. Paulo, eu vou deixar um desafio, a gente vai para o intervalo comercial, muita gente interagindo e eu consegui aqui entender que as pessoas querem saber onde deve ser realizado o planejamento estratégico, departamentos, setores, mas não respondo agora não, vamos deixar essa pergunta para o próximo bloco. Daqui a pouquinho a gente está de volta para falar mais sobre a importância de se ter um planejamento estratégico para o seu negócio. Vamos a um rápido intervalo comercial, não sai daí, voltamos já já. Você tem que ter uma unidade e um propósito em tudo que você faz. Como você acha que o mundo será daqui a 5 anos? Atualmente, com as novas tecnologias, o que a gente tem visto é que as fronteiras físicas não existem mais. Com isso, tudo se muda muito rapidamente. O seu negócio está pronto para essa mudança? Quando você consegue ter uma interação com outras pessoas, tudo exponencialmente ele se eleva. Os profissionais precisavam ter um ambiente integrado, com um custo baixo, mas sem perder a qualidade e a tecnologia que um empreendimento desse pode oferecer. Confie sempre no corretor de imóveis. Ao comprar, vender, alugar ou avaliar um imóvel, conte com o trabalho de um corretor de imóveis. Certifique-se de que o profissional é legalizado com registro de inscrição regular e fique tranquilo para fechar negócio. Acesse confienocorretor.com.br. Cresce Paraíba. A Prefeitura vem fazendo a sua parte no combate ao coronavírus. São mais de 95 mil testes realizados e mais de 5.300 visitas de inquérito epidemiológico. Mas precisa de você nessa luta. Caso seja detectado com Covid-19, se isole. O que para você chega sem sintomas ou com sintomas leves, para outros pode ser fatal. Faça o certo. Quem se protege, protege todos. Prefeitura Municipal. João Pessoa contra o coronavírus. Nesse período de Black Friday, de ofertas, é importante se comprar um imóvel na planta ou em construção. Quem vai conversar sobre o Porto Mirante Residência é meu amigo Joel Borges, da Zona Sul. Bom dia, Joel. Bom dia, bom sábado para você. A Zona Sul Imobiliária, que está presente nos 4 cantos da cidade, Bessa, Bancários, Gás e também no bairro do Valentina, tem sempre oportunidade para você. Hoje estamos trazendo uma oportunidade para você que deseja morar próximo à praia, no residencial Porto Mirante. Uma oportunidade, área de lazer completa, apartamentos de 2 e 3 quartos. Dá uma olhadinha só nessas imagens que está aparecendo aí na sua telinha. A qualidade e também o que esse empreendimento vai produzir para você e para sua família. Tanto para você que deseja comprar, para morar com a sua família, quanto também você que deseja para alugar, para investir. Uma ótima oportunidade que a Zona Sul Imobiliária está trazendo para você. Não perca, liga agora, a nossa equipe está esperando a sua ligação. Liga agora para o telefone que está aparecendo na sua telinha. E também para o 3021-0101. Não perca essa oportunidade de investir. Hoje a equipe está lá esperando durante todo sábado. Liga agora, Zona Sul Imobiliária. Obrigado, Joel.
muitas novidades. Quem ligar vai ter oportunidades especiais e imóveis em construção e também prontos. Até o próximo sábado. Deus permitir. E nos melhores bairros de João Pessoa tem um imóvel esperando por você. Os empreendimentos, né, que você mais quer, da Mais Construtora, da Zona Sul Imobiliária e também da Tarcísio Galdino Imobiliária, elas estão aguardando especialmente nesse período a sua visita. Confira aí o que tem para você. Aqui no bairro dos Bancários, o Mais Luxo Residência é um sucesso de vendas. Quem vai dizer alguma coisa e muito mais é Efigênia. Bom dia. Bom dia, Rômulo. Isso mesmo. O Mais Luxo é um sucesso de vendas aqui nos Bancários. Isso porque ele é perfeito tanto para quem quer morar quanto investir. O Mais Luxo tem uma área de lazer completa com piscina, quadra, bicicletário, home office, que a gente chama de coworking. E é maravilhoso porque é um apartamento com 2 quartos, compacto e ao mesmo tempo espaçoso. Perto de tudo, fácil acesso às praias, às BRs. É perfeito. Você conhece a bela praia do Intermares e o empreendimento Porto Real? Quem vai dar todos os detalhes, Robson Portela. Bom dia. Bom dia, Rômulo. Bom dia, pessoal. O Porto Real é um empreendimento que foi pensado para dar mais conforto a você e sua família. Ele fica localizado na melhor área de Intermares, a 50 metros do mar. O empreendimento ele é com 2, 3 quartos, de 68 metros a 73 metros, as tipologias. Nós também temos 2 coberturas duplex, com vista definitiva ao mar, de 138 metros quadrados, com 2 vagas de garagem. O melhor desse empreendimento é que é um empreendimento com recursos garantidos pela Caixa Econômica Federal. Não há risco do empreendimento não ser construído, certo? As taxas de juros vão ser equivalente às taxas atuais do mercado. Isso significa que, quando o empreendimento for entregue, as taxas de juros estiver aumentada, você vai conseguir pegar as taxas de juros atuais do mercado. Então, não perca tempo, procure a Zona Sul Imobiliária e agenda sua visita com o corretor de plantão. Bancários, Residencial Carbono. Bom dia, Tarcísio Galdino. Qual é a boa de hoje? Bom dia, Rômulo. Bom dia você que está em casa. A boa de hoje, o Residencial Carbono, um lançamento que já é sucesso aqui no bairro dos Bancários. Apartamentos de 2 e 3 quartos, 1 e 2 vagas de garagem, todas cobertas, e uma grande promoção para você. Parcelas a partir de R$ 799. Convido você para visitar nosso estande de vendas de domingo a domingo, aqui na rua José Firmino Ferreira, nos Bancários. Venha conhecer o Residencial Carbono. E aí, gostaram dos empreendimentos? Liga para Mais Construtora, para a Zona Sul Imobiliária e também para Tarcísio Galdino Negócios Imobiliários. Não perde esta oportunidade, mas liga agora. Sempre tem um corretor de imóveis esperando sua ligação. A gente continua aqui nossa conversa com os consultores empresariais Tássio Alves e Paulo Carvalho. Você já sabe, telespectador, que pode sim continuar participando aqui ao vivo, enviando suas dúvidas, perguntas, mensagens, fotos, através do nosso número do WhatsApp. Obrigado pela sua audiência. E o número é 998542857. Eu deixei uma pergunta aqui, que muita gente já interagiu. Onde deve ser feita a realização, a produção e o planejamento estratégico de uma empresa, seja ela o tamanho, Paulo, que for? Ótimo, ótima pergunta. E aí tem 2 pontos que é importante citar. Eu até gostei das palavras aqui do nosso amigo Tássio, que ele foi muito feliz de falar que todas as pessoas têm que estar impactadas dentro do planejamento estratégico. Mas tem um detalhe. Quem deve realmente efetuar e aprovar o planejamento estratégico são os diretores, os presidentes. Por quê? São quem vão comprar a ideia definitivamente e vão colocar em prática. Agora, quem vai executar são todas as pessoas envolvidas na empresa. Então, todos os departamentos têm que estar envolvidos
em algum momento do planejamento estratégico. É claro, tem informações que são privilegiadas, ou seja, informações financeiras que são privilegiadas. Para isso, a diretoria, o presidente da empresa, o CEO, todas as pessoas que estão lá na cúpula vão estar aprovando esse planejamento estratégico, vão estar sancionando, ou seja, realmente avaliando e aceitando aquele planejamento estratégico. Por quê? Já aconteceu fatos de gerentes, coordenadores comprarem o serviço, né, de um desenvolvimento, de um planejamento estratégico. Depois que a gente colocou o documento em um papel, entregou, o cara colocou, abriu a gaveta e colocou lá dentro, porque era só para inglês ver. O diretor não comprou a ideia, o gestor não comprou a ideia, então ele tem que comprar a ideia. Uma vez que ele comprou a ideia, aí ele tem que repassar para todos os departamentos. Todos os departamentos têm que estar cientes a importância do planejamento estratégico, a importância da missão, visão, valores, o que cada ação dessa vai impactar positivamente ou negativamente para o resultado financeiro da empresa. Até para estimular todos a entenderem que se um deixar de fazer, prejudica todo o conjunto. Exatamente. Tem até casos que tem empresas que tem um painel, uma TV lá, uma TV, onde uma pessoa está limpando, clica lá no computador, confirmando a execução do serviço. Já o gráfico já modifica, mostrando que cada atividade que é realizada dentro da empresa impacta no resultado final da empresa. Tássio, pegando essa deixa aí do nosso amigo Paulo, papel se escreve, se planeja tudo. Hoje ninguém nem faz mais no papel, é tablet, é tudo tecnologia. Mas o que eu quero fazer a pergunta, muita gente diz assim, vai fazer uma burocracia, acha que um planejamento estratégico é uma burocracia. O que é que você pode dizer ao telespectador que está nos assistindo, seja ele empresário, seja ele informal ou profissional liberal, qual é a vantagem real de se fazer um planejamento estratégico? Eu gosto de fazer uma analogia muito grande quando a gente fala de planejamento, da mesma forma que você que está em casa e muitas vezes quer fazer uma dieta para perder um peso, quer tentar mudar de vida aí, vamos fazer essa analogia. Quando você pensa em fazer, por exemplo, a dieta e perder os quilos que você está pensando, você primeiro vai ter que colocar como resultado quantos quilos você quer perder. Quais são as ações que você vai fazer? É alimentação? É exercício? É a soma dos dois? Em quanto tempo você vai fazer isso? É diário? É semanal? É 3 vezes por semana? O planejamento estratégico nada mais é do que esse processo para as empresas. Quais são os resultados que a empresa quer atingir? Quais são as ações que a gente vai fazer para atingir esse resultado? Essa semana agora eu tive, falei até Princesa aqui, porque eu tive em Princesa Isabel, né, dando um treinamento para a parte de liderança de uma grande empresa aqui da Paraíba. E a gente bateu muito nisso, né? Que Paulo foi muito feliz também quando fala da importância da identidade organizacional, da missão, visão e valores. Vamos tirar um pouco da burocracia, vamos passar para a prática. Qual é o teu propósito? Qual é a tua missão? Como é que você vai fazer para atingir sua missão? Qual é a tua visão? Aonde você quer chegar e em quanto tempo? Para que, quando a gente direciona aonde eu quero chegar, e aí vem a questão da visão da empresa, fica muito mais fácil todas as pessoas entenderem quais são os caminhos que precisam fazer para atingir aquele resultado. Então, fica muito mais fácil você entender que quando a gente tem um planejamento, seja no papel, seja num diário, seja num aplicativo, seja com suporte de um consultor, do próprio Sebrae, fica mais fácil você entender quem você é como empresa, qual é o teu propósito, aonde você quer chegar, quais são os valores que vão permear você conseguir atingir o resultado. Tudo é voltado para o resultado, Rômulo. Quero mandar um abraço para o Rui de Cajazeiras, para a Alana de Patos, para a Júlia, Iago, Francisca e também para a Helena do Jardim Aeroclube, para a Patrícia do Bairro do Estado e para todos que estão interagindo aqui com a gente. Obrigado mesmo pela audiência. Paulo, chegando muitas perguntas aqui, eu estou atualizando as perguntas e tem uma pergunta interessante aqui que as pessoas perguntam o que fazer com planejamento estratégico quando as metas não são atingidas. Então, às vezes estabelece uma meta e às vezes não é culpa da equipe, mas é culpa às vezes do próprio gestor que não deu a questão da condição estruturante, a logística, ou então não cumpriu aquela regra. O que é que você pode dizer para quem está nos assistindo quando não alcança a meta?
o planejamento estratégico foi mal elaborado ou o que é que você detecta? Perfeito. Primeiramente, eu vou reforçar a mesma colocação que eu coloquei, a frase que eu coloquei no começo, quando a gente começou a falar sobre esse assunto. Planejamento é um documento vivo. O que significa isso? Se você não conseguiu bater a meta naquele momento, é a hora de você analisar qual foi o caminho que você percorreu que gerou esse resultado negativo e tentar ajustar o planejamento para poder realmente conseguir o resultado. Vou dar um exemplo simples na área de consultoria, vou dar um exemplo simples na área de imóveis. A gente estava planejando alguns tipos de treinamentos, alguns tipos de palestras presenciais. Era um planejamento. A gente esperava gerar um resultado positivo com aquilo ali. Começou a reduzir a quantidade de planejamento, começou a reduzir a quantidade de venda de profissionais que queriam vender imóveis presenciais porque a gente podia ter esse contato. Existia uma situação onde a gente não tinha essa condição. Então não era culpa do funcionário, não era culpa da empresa, era a própria situação no geral que propiciava isso. Então é hora de, o que eu tenho que fazer como profissional para poder justamente analisar o problema e gerar o resultado. Foi o que eu fiz. Comecei a fazer eventos online. Profissionais na área de imóveis começou a fazer atendimento por telefone ou de forma remota. E aí conseguiu ajustar e gerar o resultado que queria. Perfeito. A gente vai para o intervalo, mas muita gente interagindo o seguinte: qual o impacto, né, que as pessoas têm de não se ter um planejamento estratégico? Quer dizer que a empresa que não tem ou o profissional que não tem está fadado ao insucesso, mas não responde agora. Vamos deixar que eles aguardem o intervalo comercial. A gente retorna daqui a pouquinho para continuar nossa conversa, tirando todas as suas dúvidas sobre a importância de se ter um planejamento estratégico para o seu negócio. São só 2 minutinhos. Voltamos já já. O que é viver bem? Para uns é razão, para outros emoção pura. Para nós é fazer a sua vida melhor. Unimos arquitetura, design e tecnologia para ser seu lar, seu trabalho, sua inspiração. Uma história que já realizou o sonho de muitas famílias, colocando a Aliança entre as maiores do Nordeste e uma das 100 maiores do Brasil no ranking do ITC. Aliança, aqui eu vivo melhor. O que a gente quer é um cantinho pra morar, um lugar pra se viver, um lugar pra sossegar. Sem complicação nem burocracia, inovando na qualidade. Zona Sul Imobiliária já chegou nessa cidade. Se for alugar, Zona Sul. E se for comprar, Zona Sul. Mas se for Zona Sul, Bessa, Bancários, Geisel e Valentina. Zona Sul Imobiliária. O juiz da 70ª Zona Eleitoral de João Pessoa comunica aos eleitores das sessões eleitorais de números 222, 223, 224, 225, 226 e 227, que funcionaram no Instituto Educacional Ágape, de frente ao 5º BPM, no primeiro turno, irão votar na Escola Estadual de Primeiro Grau Tessia Bonavides Lins, na Rua Vereador Francisco Leite Gonçalves, 315 Valentina de Figueiredo, na eleição do segundo turno, no dia 29 de novembro, visto que foi solucionado o problema elétrico da escola, de conformidade com o artigo 135 do Código Eleitoral. José Geraldo Pontes, juiz eleitoral da 70ª Zona. Mais letal que o câncer de próstata é o preconceito. Vergonha é não se prevenir. Quem pensa assim já perdeu a luta contra esse terrível mal que ceifa milhares de vidas a cada ano, além de comprometer a masculinidade de outros tantos. O Novembro Azul veio para conscientizar o homem a combater o preconceito, pois macho de verdade luta pela vida. Sistema Cofesse Cresce.
Saia de vez o aluguel e vem morar em um apartamento com excelente acabamento no Residencial Bosque Imperial, varanda 2 quartos em uma suíte, área de lazer completa, 0 de entrada e documentação inclusa. Vendas Jampo Imobiliária, fábrica de sonhos não para, porque com sonhos não se brinca. 3264-5553. Existe um dito popular que é antigo, mas funciona. Quem casa, quer casa. E nessa pegada vamos falar um pouquinho do Residencial Carbono, que é um sucesso de vendas no bairro dos Bancários. Bom dia, Tarcísio Galdino. Qual é a boa de hoje? Bom dia, Rômulo. Bom dia a você que está em casa. A boa de hoje é o Residencial Carbono, um empreendimento que já é sucesso de vendas no bairro dos Bancários, um empreendimento com 2 e 3 quartos, 1 e 2 vagas de garagem, todas cobertas, um empreendimento com elevador, espaço gourmet, espaço kids, e nós estamos aqui para apresentar condições diferenciadas para você que quer morar bem no bairro dos Bancários. Nós estamos dividindo a entrada em até 30 parcelas, sem juros, com parcelas a partir de R$ 799. Estamos de plantão de domingo a domingo, lá no local do empreendimento, na rua José Firmino Ferreira, onde nós estamos lá de domingo a domingo para atender vocês. Liga agora, 98893-2020 e venha conhecer o Residencial Carbono aqui no bairro dos Bancários. Sucesso, bons negócios e até o próximo sábado. Se Deus quiser. E para você que quer sair do aluguel, tem um cantinho especial te esperando. Veja as oportunidades da UBWork, também da Construtora Aliança e da FK Imóveis. Veja. Você, profissional liberal, autônomo, gostaria de um lugar para chamar de seu? UBWork, qual a novidade, Nádia Passamani? Uma novidade revolucionária, Rômulo. Imagina só você, ao invés de alugar um coworking, poder comprar o direito de uso e usar para o resto da sua vida sendo seu, saindo do aluguel. E digo mais, não para por aqui a novidade. Você pode usar e ainda pode fazer renda extra. Imagina só você ter um escritório para chamar de seu e ele altamente se pagar. Exatamente isso, e é muita novidade, eu já entendi. Então liga para mim que eu vou te explicar em detalhes como você faz rentabilidade, como você usa, como você sai do aluguel e ainda por cima usufrui de uma estrutura de 14 salas de auditório, arquibancada e muito mais. Você pode usar todo o UBWork a nível nacional. Então, vem pra cá que eu te explico. Alto padrão, qualidade, aliança. Estou aqui com Ivna Moraes, que vai dar uma oportunidade no Altiplano Cabo Branco. O que você tem a nos dizer? Bom dia. Bom dia, Rômulo. Bom dia, gente. Eu vim te apresentar hoje o Seleto Lifestyle, nossa obra localizada no Altiplano, que vai ficar pronta agora em dezembro. É um empreendimento de alto padrão, com apartamentos de 156 e 205 metros quadrados. A área de lazer é belíssima. A gente tem uma piscina aquecida, um salão de jogos, uma brinquedoteca, playground, uma academia belíssima, uma pista de caminhada e vários outros itens que são excelentes para você e sua família. Para saber mais informações sobre o Seleto, você pode entrar em contato com a gente através dos nossos telefones ou através do nosso site. Maldivas Residence Club, aqui com Priscila Finizola. Novidade, bônus que você tem a dizer ao telespectador do Tambaú Imóveis e Negócios. Bom dia. Bom dia, Rômulo. Isso mesmo. Eu venho trazer hoje para você o Maldivas Residence Club, que está na promoção do Black Friday da FK Imóveis por R$ 115.900, com toda a documentação inclusa, e você ainda recebe um bônus, o ar-condicionado. Então, você começa a pagar as primeiras prestações após 6 meses, vai levar documentação inclusa, seguro do cliente, um bônus e começa a pagar após 6 meses. R$ 115.900. Então, vem você para a FK também. FK é para realizar. Olha aí,
que oportunidades legais. Então, ligue agora para os corretores de imóveis da UBWork, também da Construtora Aliança e da FK Imóveis. Retornando o nosso bate-papo, nossa conversa sobre a importância de se ter um planejamento estratégico para o seu negócio. Você, telespectador, já sabe, pode continuar mandando suas perguntas, participando aqui ao vivo. Apenas mande o WhatsApp, eu não posso atender aqui. Se às vezes está ligando, eu não posso atender. Manda sua mensagem, seu abraço, suas fotos. Anota aí novamente o número do WhatsApp, 998542857. Deixei uma pergunta, que se as empresas, se as pessoas não fazem o planejamento estratégico, elas podem ter alguma repercussão? O que é que você tem a dizer sobre isso? Tem uma frasezinha, né, de Alice do País das Maravilhas, que a gente fala muito relacionada a planejamento, que quando ela pergunta para o gato, né, qual caminho ela deve tomar, e aí ele responde, né, mas para onde você quer ir? Ela fala, não sei, fez, então qualquer caminho serve. A partir do momento que você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho que você for, e é isso que acontece nas empresas, elas acabam seguindo sem saber onde elas querem chegar. Então, com um planejamento, vai ficar direcionado quais são os objetivos, quais são as metas, aonde realmente ela quer se direcionar. Não tendo o planejamento, você pode chegar a qualquer lugar, inclusive ao sucesso, pode ser sorte ou o que for, mas também à falência. Então, é invariável com relação a essa situação. Não é bom arriscar não, né, Tasso? De jeito nenhum. Paulo, muita gente interagindo aqui, eu achei interessante as pessoas falando muito do peso da identidade, né, organizacional, porque eles acham que o peso, a marca, o nome, alguns outros elementos que você vai falar é muito importante. Então, o que é que você diz a quem está nos interagindo, mandando várias perguntas sobre esse peso, né, da identidade organizacional no planejamento estratégico? Perfeitamente. Uma coisa que eu acho interessante e importante ressaltar é que a imagem, tanto do profissional como da empresa, é algo que, uma vez afetado, prejudicado, quebra toda uma confiança do cliente de continuar comprando com aquela imagem. Então, há uma preocupação tanto do corretor, por exemplo, do corretor de imóveis, como um consultor, como um vendedor, como uma empresa de uma forma geral, se cuidar, analisar com carinho a forma como ela está lidando e está gerando ética, gerando compromisso, gerando credibilidade à marca. Porque quando isso é feito de forma pensada, estrategicamente elaborada, o resultado você consegue realizar as coisas com mais confiança. Porque grandes marcas conseguem vender mais pela internet do que outras marcas não são tão conhecidas. Pelo fato da confiança, a credibilidade que o cliente tem de comprar naquele ambiente, naquele site. E outras até tem um preço mais acessível, mas não gera confiança. Se não gera confiança, não consegue realizar a venda. O Pedro Cunha, ele está nos assistindo em Campina, através do portal t5.com.br. Obrigado a todos de Campina, Garibaldi, Angélica, Patrícia, todo mundo está sintonizado aqui no Tambaú Imóveis e Negócios. E ele fala um assunto muito interessante, que é a análise de cenários, a importância de se analisar cenários. E dá um exemplo, não vou falar todos os exemplos, ele fala do exemplo na construção civil do cenário da questão da pandemia, que vocês já introduziram alguma coisa. Fala um pouco para os nossos telespectadores sobre essa análise de cenários de mercado. Durante o processo de planejamento, a gente precisa entender como é que está o mercado até para poder fazer os objetivos estratégicos, assim por dizer. Então, se você não entende como é que está teu mercado, se você não entende para onde ele tá direcionando, uma ferramenta que a gente faz também dentro dessa linha, né, utilizando a análise SWOT, né, entendendo quais são as oportunidades que o mercado tem durante isso, quais são as ameaças. Ninguém, absolutamente ninguém previu essa pandemia em relação ao planejamento. Entretanto, a partir do momento que a pandemia entrou, a gente mudou o cenário mudou completamente. Analisando esse novo cenário, quais são as ações que eu preciso fazer para retomar? Tem um caso muito interessante com relação a essa pandemia, que foi o pessoal do Magazine Luiza, né? Eu assisti uma entrevista recentemente do presidente, onde ele falou que em 48 horas
todos os funcionários estavam em casa e ele conseguiu fazer com que eles trabalhassem de forma remota, com atendimento pelo WhatsApp, com o site funcionando e as coisas andando perfeitamente. Então, com um cenário novo, com os problemas novos que aconteceram, você analisando precisa saber quais são as decisões que eu preciso tomar. Então, por isso que é bom sempre ter um líder forte que saiba tomar decisão e que consiga fazer o melhor direcionamento para as empresas. Paulo, muita gente perguntando aqui e dando exemplo de empresas do mesmo ramo, da mesma atividade econômica, que tem sucesso. Eu vou dar um exemplo aqui do Tambaú Imóveis e Negócios, que todos os anunciantes, na pandemia, que mantiveram aqui os anúncios, venderam cases de sucesso para o Brasil. Vou dar um exemplo da MRV Engenharia, que na pandemia vendeu 45% a mais do que o período normal. E outras, Tarcísio Galdino, Zona Sul, FK, Aliança, então todas se surpreenderam. Não se esmiscuíram, não deixaram de anunciar. E muita gente aqui dando esses exemplos, por isso que eu dei os exemplos, não do que eles falaram agora, mas daqui da casa. O mapa estratégico de planejamento é a pergunta da Priscila. Ela diz, é importante para analisar esses cenários, analisar essa estrutura no planejamento estratégico? Com certeza, com certeza. E aí, só colocando uma palavra simples, né? Mapa estratégico, o que é isso? Calma. Você tem que ter... O que é um mapa, na verdade? É uma trajetória, é um caminho que eu tenho que seguir. Se eu sei o caminho, é muito mais fácil de eu seguir esse caminho e gerar o resultado. Mas se eu não tivesse caminho, se eu não tivesse mapa, estratégia, eu vou gerar esse resultado? Pode gerar. Pode ser sorte, pode ser um trabalho que você vai ter um esforço maior para conseguir, mas você pode conseguir. Agora, quando você tem um mapa, você tem um caminho certo para chegar lá. E aí, geralmente, esse caminho, por estar mais curto, por estar mais direcionado para o resultado, a tendência é o resultado chegar de forma mais assertiva. Olha, muita gente interagindo, a gente vai para o intervalo comercial, mas muita gente querendo saber se é caro fazer um planejamento, orçamento, essas coisas que muita gente perguntando aqui. Mas não responda agora, daqui a pouco a gente volta para, com toda certeza, de um rápido intervalo com a mensagem do presidente do COFES, João Teodoro, que falará, né, uma coisa muito importante sobre tendências do mercado financeiro. Não muda de canal. Voltamos já já. O Novo Normal tem essa máscara, mas também tem lugar pra essa aqui. O Novo Normal tem aula online, mas também tem lugar pro recreio. O Novo Normal tem home office, mas também tem lugar pro seu hobby. Transforme o Novo Normal em um novo mundo com a MRV. As condições estão imperdíveis e os juros nunca foram tão baixos. Ligue, chame no WhatsApp ou entre no site e descubra que maravilha é viver em um MRV. Para nós, não é só sobre erguer empreendimentos. Aqui nós construímos ambientes onde as famílias irão construir suas histórias, sonhar, se divertir e trabalhar. Nos últimos 10 anos, a Mais Construtora entregou 15 empreendimentos e mais de 500 unidades habitacionais. Se você está pensando em adquirir um imóvel, eu te convido a conhecer os projetos da Mais Construtora. Lançamento no bairro dos Bancários, Residencial Carbono. Empreendimento com elevador, piscina, espaço kids, espaço gourmet, apartamentos com 2 e 3 quartos. Com todas as vagas de garagem cobertas, condições exclusivas com plano de pagamento a partir de R$ 799. Ligue agora e agende uma visita. Vendas Tarcísio Galdino Negócios Imobiliários. Saia de vez o aluguel e vem morar em um apartamento com excelente acabamento no Residencial Bosque Imperial, varanda, 2 quartos e uma suíte, área de lazer completa, 0 de entrada e documentação inclusa. Vendas Jump Imobiliária, Fábrica de Sonhos Ampara, porque com sonhos não se brinca. 3264-5553.
Tambaú Imóveis e Negócios. Oferecimento Jampa Imobiliária. Com sonhos, não se brinca. Construtora Aliança. Aqui eu vivo melhor. Conselho Federal dos Corretores de Imóveis. Cofesse. MRV. Mais de 3.000 cópias entregues na Paraíba. FK Imóveis. É pra realizar. 98677-2008. Zona Sul Imobiliária, nos 4 cantos da cidade. Bessa, Bancários, Geisel e Valentina. Tarcísio Galdino Negócios Imobiliários. Ligue agora e encontre o seu imóvel. 98893-2020. E UbiWork, o primeiro cowork do mundo que você compra ao invés de alugar. Mais construtora, construindo e concretizando sonhos. Tambaú Imóveis e Negócios está de volta e o tema do Momento Imobiliário deste sábado é sobre tendências do mercado financeiro. Na mensagem do presidente do Cofesse, João Teodoro. Veja. Olá, meus amigos, corretores e corretoras de imóveis de todo o Brasil. Prazer muito grande estar aqui mais uma vez com vocês e eu gostaria hoje de conversar rapidamente sobre o que está acontecendo no mercado financeiro e que repercute de uma maneira muito significativa no mercado imobiliário. Nós nunca tivemos no Brasil uma taxa Selic tão baixa. Imaginem os senhores que a taxa Selic, que é a taxa de juros oficiais, né, estabelecida pelo governo por meio do Banco Central, está hoje em 2%, apenas 2%. Isso significa o quê? Quem tem dinheiro investido no mercado financeiro, e tem bastante gente que tem aí 300, 400, 500 mil reais a título de garantia para uma eventualidade futura, hoje está muito preocupado. Ele não sabe o que fazer com esse dinheiro, porque imagina você chegar no final do ano, ter lá teus 300, 400, 500 mil reais e esse dinheiro vai render 1,5%, 1,6%, 1,8%. É muito pouco, né, para quem estava acostumado com rendimentos ao final do ano de 8%, 9%, 10%. Para, de repente, cair para 1,5%, 1,6% e ainda sobre isso incidir imposto de renda. É realmente um negócio muito complicado para quem tem a sua vida baseada em investimento financeiro. A solução, obviamente, é vir para o mercado imobiliário. E aí nós temos que fazer, o que nós temos de fazer é estar preparados para enfrentar essa nova realidade. Tem muita gente comprando, inclusive há uma perspectiva de que a gente tem uma elevação brutal no mercado imobiliário para o ano de 2021 e os corretores têm que estar preparados para isso. Agora, a preparação disso passa por verificar as tendências de mercado. Então, por exemplo, né, só para a gente fazer um rápido raciocínio sobre isso, porque nós falaremos sobre esse tema no futuro. Mas a pandemia provocou uma modificação estrutural nas residências de muita gente que acostumou-se a trabalhar em home office, ou seja, trabalhar em casa, né? E não vão voltar para o escritório, ou pelo menos não vão voltar por tempo integral para o escritório. Mas isso implica em ter um espaço próprio dentro de casa para abrigar o computador, né? Abrigar todos os aparatos eletrônicos que você precisa para fazer um bom trabalho, mesmo da sua própria casa. Obviamente, passada a pandemia, a gente não vai tolerar mais o que se tolera hoje. Por exemplo, barulho de cachorro latindo, de panela de pressão frigindo, televisão alta, rádio, criança chorando, enfim. Esse tipo de coisa ainda hoje se tolera porque nós estamos num processo adaptativo. Mas depois que terminar a pandemia, não. Portanto, os imóveis terão que ser reconsiderados na sua estrutura interna depois da pandemia. E os corretores têm de estar atentos para isso. Primeiro, perguntar para o teu cliente, como é que é a tua vida? Você vai ter condição de trabalhar home office ou vai ter que trabalhar no teu escritório, normalmente como vinha fazendo? Enfim, essas coisas todas a gente tem que estar atento, ok? Então, oportunamente a gente volta a falar sobre isso. Um grande abraço para vocês, até a próxima ocasião.
portanto, essa dica de um grande empresário e um grande líder nacional da cadeia produtiva da construção civil e do mercado imobiliário. Eu deixei, Tássio, muita gente interagiu sobre orçamento de fazer um planejamento estratégico desse, seja para pessoa física ou jurídica. Com relação a preço, eu digo que mais caro do que você, independente do valor que você vai pagar, é você não ter, tá? Primeiro ponto. Segundo, hoje em dia a gente tem, por exemplo, o próprio Sebrae, né, que ajuda os pequenos empresários dentro desse processo. Por exemplo, o Sebrae ele subsidia 50% do valor, né, por exemplo, no planejamento estratégico que você queira fazer. Mas eu acho que o valor ele vai depender muito do tamanho da empresa, né, da situação que você vai precisar trabalhar. Então, primeiro, procure um consultor, procure o Sebrae, procure pessoas que você acredita que vão realmente lhe auxiliar nesse processo e faça, né? Tente entender o valor e se isso cabe dentro da sua empresa. Agora, mais caro do que você investir num planejamento é você realmente não ter, porque isso vai fazer com que você fique trabalhando sem um norte, sem um objetivo claro. Paulo, muita gente perguntando uma coisa bem interessante, objetivos estratégicos e indicadores estratégicos, porque às vezes as pessoas confundem muito uma coisa e outra. O que é isso no planejamento estratégico? Ótimo. Objetivos são os objetivos que você planeja desenvolver dentro da empresa para gerar os resultados. E tem outro, indicadores, na verdade. Eu gosto muito de indicadores, porque é o seguinte, números não mentem. Então, quando você tem uma empresa, por mais que seja pequenininha, mas que sabe exatamente os números que tem de venda, os números que tem de aceitação do produto, o número que tem de desempenho da equipe, os resultados podem ser trabalhados e controlados, focando novamente em quê? Em resultado. Pegando a deixa, como a empresa pode definir esses indicadores? Eu acho que, na realidade, os indicadores, eles nada mais são do que a mensuração dos objetivos, né? Então, você tem os objetivos estratégicos que você quer atingir, que falam muito bem, e os indicadores é transformar esses objetivos em números. E aí, quais são os indicadores principais? Aí vem dentro dos 4 aspectos. Você tem alguns indicadores financeiros, alguns indicadores de pessoas, alguns indicadores de processos, né, voltados à produção. No caso aqui do corretor de imóveis, como eu falei anteriormente, um dos indicadores principais é quantas visitas eu faço, quantos agendamentos eu coloco, quantos apartamentos eu vendo. Então, são indicadores voltados para o processo de vendas, mas eu não posso deixar de controlar os indicadores financeiros e que às vezes as pessoas esquecem, são os indicadores de pessoas. Avaliação de desempenho, pesquisa de clima, são indicadores fundamentais. A Regina e o Sócrates, o casal estão nos assistindo aqui em Guarabira, obrigado pela audiência, e eles têm um mercadinho lá em Guarabira e eles perguntam qual a dica para a definição de metas nesse planejamento de um mercadinho pequeno como o dele. E eu já aproveito, obrigado pela audiência e pela pergunta, em todos os negócios, como é que a gente pode definir isso? Eu estava até pensando aqui, na hora que eu estava falando sobre objetivos, indicadores, e a consequência desses objetivos, esses indicadores são o quê? Metas. Então, se eu trabalho indicadores, eu estou querendo desenvolver esses indicadores para gerar algum tipo de meta. E essas metas podem ser através de metas pessoais, metas relacionadas ao ser humano, ou seja, metas a nível de equipe. Como é que eu posso motivar? Quantas pessoas eu estou impactando na minha equipe para gerar o resultado? E, consequentemente, quando se fala de planejamento estratégico, está pensando em vendas, em números financeiros, resultados financeiros. Então, quando a gente trabalha a meta, a gente está trabalhando estrategicamente quanto eu quero ter de resultado positivo para, consequentemente, eu ter um resultado que me dê condições de eu se manter no mercado e se manter bem. Não é só sobreviver, não é só pagar a conta que eu estou devendo, e sim gerar resultados que eu possa realmente se manter no mercado de forma competitiva, de forma a trabalhar a questão da divulgação, a minha imagem, para gerar justamente o resultado que eu quero. Peguei a dica. Como ver a competitividade das empresas após o planejamento? Simples, é a questão que a gente chama de fator comparativo, na realidade. Como é que eu sei que uma coisa é boa ou é ruim? A partir do momento que eu comparo com alguma coisa ou com alguém. Então, se eu sei que a minha empresa é competitiva em relação a quem? Então, eu preciso fazer essa análise competitiva com relação a meus concorrentes, com relação ao mercado. Exemplo, você tem empresas aí que cresceram 45%, e eu tenho empresas que caíram 50%. Então, eu sei que essa empresa, comparativa às outras, ela está ruim.
Então, a competitividade é relacionada ao mercado. Paulo, a gente só teve 1 hora, foi muito pouco tempo. Vou trazer vocês dois de volta. Quero lhe agradecer a presença e deixar você com suas considerações finais. Eu queria agradecer a oportunidade, principalmente de falar de um assunto tão importante, tão relevante nesse momento. Trabalhem o planejamento estratégico 2020 para 2021. Analisem, encontrem um profissional que vocês conheçam, que vocês confiem, mas coloquem isso em pauta, porque isso é o grande diferencial para 2021. Quem estiver mais planejado para 2021 gerará e conseguirá melhores resultados. Tássio, obrigado. Você já virando sócio aqui, suas considerações finais. Agradeço mais uma vez a presença. Fico muito feliz de poder debater esse tema, porque eu acho que planejamento é um fator crucial do sucesso de uma empresa. Então, você que está em casa, estude um pouquinho mais sobre planejamento, tem muito material na internet bacana e realmente resolva fazer o seu planejamento, que eu tenho certeza que vai ser, como o próprio Paulo falou, né? Vai ser o diferencial para 2021. Você encontra o programa de hoje e todos os programas anteriores no portal t5.com.br. No sábado que vem, a gente está de volta e vamos falar sobre mercado imobiliário e condominial e estão se modernizando através de aplicativos. Muito obrigado pela sua companhia, um ótimo final de semana. Sábado que vem a gente está de volta e sempre digo que juntos somos muito mais fortes. Grande abraço, vote certo. Obrigado, pessoal.